Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2 da disciplina de Física, tá? Professor Vitor aqui. Vou continuar o nosso assunto de Física, né? Nós trabalhamos na última aula, eu fiz uma introdução para vocês a respeito da ciência física, o que estuda, como é a evolução, né? Nós fizemos o mapa mental na atividade. E hoje eu quero evoluir então nos nossos conceitos e mostrar para vocês a importância das unidades de medida dentro da física, tá? Em estudar algumas conversões entre algumas unidades importantes que nós vamos ter aqui. E vamos também falar sobre um pouquinho de notação científica, a forma como a gente escreve os números na ciência. Tá? Na forma de notação científica vai ser muito mais fácil e simplificado para o nosso estudo. Tá legal? Vem comigo aqui então. Ó. Na aula passada nós falamos justamente sobre o quê? Sobre os ramos da física. Né? Nós descrevemos os 6 ramos da física, vocês descreveram para mim os 6 ramos e o que cada um deles estuda. Né? O que nós vamos estudar hoje, turma, aquilo que nós vamos estudar hoje, ele vale para todos esses ramos da física aqui. Tudo que a gente falar de notação científica, conversão de unidades, tá? Vai servir para o estudo do nosso, ao longo do nosso ensino médio todo. Né? Então, como transformar números em notação científica, isso vai servir todo dia na nossa aula. Tá? E as conversões de unidade, né? Que é assim que a gente for estudando novas unidades, a gente vai falando, né? Mas por enquanto vamos falar só de 3, conversão de 3 aqui na aula de hoje. Certinho? Então, vamos lá. Todas aqueles ramos da física, né? Eles são descritos por grandezas físicas. Né? Então, o que é uma grandeza física? Tá? A grandeza física, toda grandeza física, tá bom? É uma propriedade mensurável, tá? De um fenômeno ou uma substância. O que é a palavra mensurável? Tá? É que pode ser medido. Né? Então, a grandeza física é algo que pode ser medido de um fenômeno físico que está acontecendo. Tá legal? Então, por exemplo, se a luz está incidindo aqui na parede, por exemplo, eu tenho como medir a intensidade com que ela chega aqui. Então, a intensidade luminosa é uma grandeza física. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma caminhada, eu posso ir mais rápido ou mais devagar. Tá? Eu consigo medir a velocidade com que eu ando. Então, grandeza física, velocidade, tá? Ela é a grandeza mensurável nesse fenômeno que está acontecendo na minha corrida. E assim sucessivamente, tá? Toda grandeza física é uma grandeza física que pode ser medida, mensurável. Tá legal? E no nosso estudo vocês vão perceber, isso também vale para o resto da sua vida na nossa disciplina, tá? Que existem 2 tipos de grandezas físicas. As que são ditas escalares e as que são ditas vetoriais. Qual é a diferença, professor, entre as duas? Tá? Pessoal, bem simples. Tem aqui o significado completo, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês. A grandeza física escalar ela é representada por um número mais a sua unidade de medida. Tá? Pronto, basta você dar um número e a unidade, você já consegue completamente caracterizar a sua grandeza física. Vou te dar um exemplo. Temperatura. Né? Quando você fala, tá 30 graus Celsius hoje, 30 é o número, graus Celsius é a unidade. Tá? Preciso dizer mais alguma coisa para você entender que aquela temperatura é aquela? Não. 30 graus Celsius é uma temperatura, vamos dizer assim, quente, né? Ok, beleza, tranquilo. Agora, pensa comigo, o que precisa para eu dizer a grandeza vetorial? Vetorial vem de vetores, que nós vamos estudar mais para frente um pouquinho. Mas a grandeza física vetorial ela precisa de 3 coisas. 4, vamos dizer assim, né? Ela precisa de um número, tá? Que represente ela, a gente chama também de módulo, tá? Eu preciso de uma direção, e eu preciso de um sentido, tá? Além disso tudo, eu preciso de quê? De uma unidade, tá? Então você percebe que eu preciso de 4 coisas para representar uma grandeza vetorial, tá? Ou, de maneira mais simples e prática, como eu gosto de trabalhar com os meus alunos, eu gosto de falar assim, ó, para você diferenciar uma grandeza física escalar de vetorial, é só você fazer a seguinte pergunta. Para onde? Para onde? Né? Perceba o seguinte, se você conseguir responder essa pergunta,
você está falando de uma grandeza física vetorial. Se essa pergunta não puder ser respondida ou não tiver sentido, é uma grandeza física escalar. Quer o exemplo? Vamos falar aqui, ó, o tempo, né? Quanto tempo dura uma aula de física? Professor, dura 50 minutos. Aí você faz a pergunta, para onde? Faz sentido essa pergunta nesse contexto dos 50 minutos? Não tem sentido nenhum, né? Bom, beleza. Um dos exemplos que tem aqui, ó, a régua. Eu medi o tamanho dessa linha aqui que eu desenhei e ela tem 4 centímetros. Tá bom, 4 centímetros para onde? Importa para onde no tamanho da régua dizer 4 centímetros? Não importa. Não importa, não faz sentido nenhum. Né? Então, o comprimento, o tempo são exemplos de grandezas o que? Escalares. Tá? Agora, vamos a outro tipo de grandeza física. Força, por exemplo. Né? Vamos pegar esse homem puxando esse balde com bloquinhos ali dentro. Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou fazer uma força de 10 newton. Ele falou isso. Aí eu faço a pergunta, para onde? Né? Para onde você vai fazer essa força? Vou fazer essa força para trás. Eu consegui responder a pergunta? Consegui. Então, com certeza é porque força é um tipo de grandeza o quê? Vetorial. Agora, se eu falar, por exemplo, velocidade. Tá? Eu estou correndo a 20 km por hora. Aí eu faço a pergunta, para onde? Eu estou correndo a 20 km por hora para frente, para trás, para cima e para baixo. Né? Faz sentido a pergunta? Faz. Consigo responder? Consigo. Então, velocidade também é uma grandeza o quê? Vetorial. Tá? Então, sempre tem isso em mente na sua cabeça. Se você quer saber se uma grandeza física ela é vetorial ou escalar, faça a pergunta para onde. Tá? E, além disso, grandezas físicas escalares, basta o número e a sua unidade. E a vetorial, o número, a direção, o sentido e a sua unidade. O que você percebe que é comum para os dois aqui, ó, para os dois tipos de grandeza física? Né? O número e a sua unidade. A unidade de medida, pessoal, ela é importantíssima. Tá? Se você representa a grandeza física com uma unidade de medida incorreta ou incoerente com o problema, você acaba que não consegue representar o fenômeno físico de maneira adequada. Tá legal? Então daí você percebe a grande importância de trabalhar com unidades. Você já deve ter estudado lá no nono ano em ciências, 8º, 9º ano, vocês vêm estudando, né, e percebe que o professor ele sempre vai falar para vocês, olha a importância da unidade física, né, da unidade de medida. Você tem que representar corretamente a unidade de medida. Né? É igual, por exemplo, você vai medir o tamanho de uma porta. Você vai medir o tamanho da porta em quilômetro? Essa porta tem tamanho 10. 10 o quê? Quilômetros, metros, centímetros. Tá vendo? A unidade de medida faz toda a diferença. Tranquilos? Certo. Então essa primeira parte, ok. Né? Então a gente trabalhando de novo em cima da questão das unidades, né? Eu gostaria de apresentar para vocês, ou relembrar, né, como vocês já devem conhecer, o Sistema Internacional de Unidades. Tá? O Sistema Internacional de Unidades é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em quase todo mundo moderno, que visa uniformizar, né, os grandes objetivos do Sistema Internacional SI, uniformizar e facilitar as medições e relações internacionais daí decorrentes. Ou seja, o Sistema Internacional de Unidades que a gente utiliza, ele vem para padronizar o uso das unidades físicas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tá? Isso tem uma grande vantagem. Tá legal? Se eu falo 10 metros aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, a pessoa, quem for medir, ela vai entender e vai saber relativamente qual é o tamanho de 10 metros. Ela não vai ter dúvidas a respeito disso. Tá certo? Então, os países que adotam o Sistema Internacional de Medidas como unidade padrão, tá? Ele vai ser bem claro que as relações com outros países vão ser bem tranquilas. Por quê? Toda unidade de medida que eu uso aqui, ele usa lá também. Então não vai ter o quê? Não temos que fazer conversões em nada. Tá certo? Tranquilos? Então, esse é o Sistema Internacional. Dentro do Sistema Internacional de Unidades, existem o que nós chamamos de grandezas físicas fundamentais. As grandezas físicas fundamentais, elas originam todas as outras grandezas físicas que nós temos no estudo da física, novamente. Tá? Então, perceba o seguinte, olha, são 7. Tá? São 7 grandezas físicas fundamentais que vão gerar todas as outras.
Tá? Quais são essas grandezas? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tá? Comprimento. Comprimento você conhece. Né? Comprimento é o tamanho das coisas que você consegue medir com uma régua, por exemplo. Qual é a unidade básica? O metro. E o símbolo dele? M. A massa. Tá? A massa é aquela unidade que a gente consegue medir, dizer entre aspas, o peso das coisas, né? Quanto que ela pesa numa balança. Tá? Qual que é a unidade padrão da massa? É o quilograma e o símbolo é o kg. Né? Eu tenho o nome da unidade, quilograma, mas você representa o símbolo como? Né? Eu leio 10 quilograma. Né? Ao invés de eu ter que ficar colocando a palavra inteira, quilograma, a gente representa simplesmente como o quê? Com os símbolos, né? A gente põe o símbolo aqui e aí fica muito mais fácil. 10 kg. Tá? A unidade física tempo também é uma unidade fundamental, medida na unidade segundo, é uma grandeza fundamental, e o seu símbolo é o S. Tempo, quanto tempo passou, né, aquele intervalo de tempo. Corrente elétrica também é uma unidade fundamental da física, isso aqui a gente vai estudar lá no terceiro ano, tá certo? São quantas cargas elétricas passam em certa quantidade de tempo, tá? Que é medido em quê? Em ampere, o símbolo é A. Temperatura, como eu mencionei para vocês, né? Temperatura também é uma grandeza fundamental na física, medida em Kelvin, nome da unidade Kelvin, e o seu símbolo é o K. Quantidade de matéria vai ser uma grandeza física que vocês estudarão na disciplina de Química, especificamente, tá? Com mais força. Tá? A unidade física da quantidade de matéria é o mol, e o símbolo mol também. Tá bom? E a intensidade luminosa, por último, é a sétima grandeza fundamental da física. É medida em candela e o símbolo é o CD. Tá? Para o nosso estudo no primeiro ano, nós vamos trabalhar com essas três unidades fundamentais, essas três grandezas físicas fundamentais. Primeiro comprimento, depois massa e tempo. Tá? Então a gente deve perceber o seguinte, olha, a unidade fundamental que nós vamos trabalhar com o comprimento é o metro. Tá? É o metro, só que nós temos grandezas derivadas também, né, do comprimento. Eu tenho a área, que vai ser medida em metro quadrado, o volume, que vai ser medido em metro cúbico, tá certo? Mas, a princípio, a unidade fundamental é o metro. Nós temos os múltiplos, né? Os múltiplos, nós temos o quilômetro, o decâmetro, nós temos os submúltiplos, o decímetro, o centímetro, o milímetro, né? Então vamos pegar aqui, ó, vamos trabalhar principalmente com a unidade de comprimento e entender como que a gente consegue fazer a conversão de valores de uma unidade de comprimento para outra. Tranquilos? Vamos lá, segue comigo aqui então. Veja bem, dentro do sistema internacional ainda nós temos os prefixos oficiais, né? É o que? Você tem lá a grandeza fundamental, você tem lá o metro, né? Só o metro pode utilizar, só o metro que vai medir comprimento? Não. Abaixo do metro você tem aqui, por exemplo, o decímetro. Abaixo do decímetro você tem o centímetro, tem o milímetro, por exemplo. Acima do metro, tá? Eu tenho, por exemplo, o quilômetro. Todas elas são unidades que vão medir o quê? Comprimento. Só que umas são valores são mais utilizadas para representar valores maiores, outras para valores menores, tá? Então vamos lá, vamos continuar ali em cima, ó. Os prefixos do SI permitem escrever quantidades sem o uso da notação científica, de maneira mais clara para quem trabalha em uma determinada faixa de valores. Os prefixos são usados para representar de maneira mais simples determinados valores, né? Então veja bem, existem alguns prefixos, né? Não existem só esses, mas esses aqui são os principais porque a gente vai trabalhar ao longo do ensino médio, tá? Nós temos o prefixo giga, tá? Giga, o símbolo dele é o G maiúsculo. Ele representa 1 bilhão. Quando você fala giga alguma coisa, está falando 1 bilhão de algumas coisas, né? Quer um exemplo? Você fala assim, ó, meu computador tem 1000 gigabytes de memória, né? De memória de armazenamento, 1000 gigabytes. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 1000 bilhões
de bytes. 1.000 bilhões de bytes, ou seja, é muito byte, não é? De armazenamento, tá? É muito mais fácil você falar o quê? 1.000 gigabytes, né? 1.000 gigabytes. Se eu tenho 1.000 gigabytes, eu tenho 1.000 bilhões de bytes, né? Isso aqui eu estou falando, por exemplo, no computador, né? No computador, quando você vai comprar um celular, um computador, você vê lá, né? Ah, meu tem 4 GB de memória RAM, tem 1.000 GB de memória de armazenamento, e por aí vai, tá? Mas o giga, então, ele vai representar o quê? 1 bilhão. E assim sucessivamente, né? Nós temos o prefixo mega, que ele representa, com a letra maiúscula, 1 bilhão, tá? Então, quando você fala lá, o meu celular antigamente ele tinha um cartão de memória de 256 megabytes, ou seja, ele tinha um cartão de memória de 256 milhões de bytes, tá? De memória. Então, assim, percebe aqui, ó, que a facilidade que você tem como trabalhar com os prefixos, né? Aqui, por exemplo, o quilo, tá? O prefixo quilo, representado com a letra K minúscula, ele representa 1.000, tá? Então, quando você fala assim, ó, 1 quilômetro, tá? Você está falando o quê? Eu tenho deixa eu apagar aqui, ó. 1 quilômetro, nós vamos ter 1.000, o quê? Metros. Nossa, ficou feio, hein? Eu tenho 1.000 metros de comprimento. Não é mais fácil falar 1 km, 1 quilômetro, do que colocar 1.000 metros, né? Dependendo, por exemplo, da distância que você vai andar. Se você vai andar uma caminhada, você vai na casa do lado, você pode representar em metros. Se você vai lá na casa da sua mãe, que é mais distante, você pode representar em quilômetros. De uma cidade para outra, em quilômetro, e por aí vai, tá? Beleza? Um exemplo de aplicação aí. Então você tem o quilo, o hecto, o deca, tá? Hecto, deca. Aí tem os menores, né, do que a unidade que você está trabalhando. O deci, centi, mili, micro, nano. Todos são o quê? Todos são prefixos que representam um valor numérico. O giga é 1 bilhão, o mega é 1 milhão, o quilo é 1.000, o hecto é 100, o deca é 10. Aí os outros, o deci é 1 décimo, né? O centi é 1 centésimo daquela unidade, o milha é 1 milésimo, o micro é 1 milionésimo, 0,000001, e o nano é 1 bilionésimo daquela unidade, né? Nós chamamos aqui, ó, esses prefixos, tá? Deixa eu apagar aqui e colocar de bonitinho. Esses aqui são os prefixos menores, esses aqui são os prefixos maiores, tá? Maior do que a unidade que você está trabalhando, né? E menor do que a unidade que você está trabalhando. Tá, professor, mas para que você está me mostrando isso aí? Né? Eu estou pensando aqui, para que você está me mostrando isso? Qual que é a utilidade disso daí? Tá bom? Eu vou ensinar vocês agora a fazer conversão de unidades utilizando todos esses prefixos aí, tá? Utilizando eles e tentar entender como que, né, se dá essa conversão de valores aí, tá legal? Então são esses os prefixos. Você não vai decorar tudo de uma vez, tá? Mas à medida que nós formos usando aqui, você vai lembrando deles. Eu vou te lembrando ao longo do caminho, do nosso percurso aqui no ensino médio. Beleza? Então veja bem o seguinte, ó, vamos lá para frente. Agora eu quero efetivamente te ensinar a fazer o quê? Conversão de unidades de medida. Transformar uma unidade na outra, tá? Então, como já sabemos as principais grandezas físicas, vamos verificar agora como transformar as unidades de medida dessas grandezas. Tá? Eu vou te ensinar a transformar unidades de comprimento, de área e de volume. Tá? Olha só, o que é o comprimento? Vamos olhar para esse cubo aqui, para esse corpo. Né? O que é o comprimento? Comprimento é esse tamanho aqui. Ó. Isso aqui é comprimento. Tá? É essa grandeza física que mede um tamanho aqui. Tá legal? Vou pegar de outra cor aqui para que você identifique o que é a área. A área é isso que eu estou pintando aqui. Ó. É a medida que você vai fazer dessa região do espaço aqui. Ó. Plana.
Tá? Então a região do espaço plano aqui que eu pintei de verde, tá? É o que nós chamamos de área, é o que você está medindo. Né? Vocês já devem ter trabalhado bastante isso em matemática, em ciências até o nono ano. Né? E eu vou pintar de uma cor diferente aqui agora, de amarelo, o volume. O volume no caso aqui, eu vou circular o corpo como um todo aqui. Ó. O volume simplesmente é o quanto que esse corpo ocupa de espaço no espaço. Né? Então o tamanho dele todo significa o quê? O volume. Tá? É aquilo ali que a gente está medindo. Tá bom? É aquela grandeza física ali. Tá? Você vai perceber, deixa eu buscar aqui a minha... Aqui, ó. Você vai perceber o quê? Que área e volume dependem diretamente de quem? Do comprimento. São unidades derivadas, são grandezas derivadas de quem? Do comprimento. Tá? Então a área são 2 vezes o comprimento. Tá? O volume são multiplicar 3 vezes o comprimento. Né? Eu tenho esse comprimento vezes esse, eu tenho o volume. Esse comprimento vezes esse aqui, eu tenho a área. E por aí vai. Tá bom? Então qual que é a unidade de medida principal para o comprimento das coisas? É o metro. Então eu vou te ensinar a converter unidades do metro para quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Olha aqui os prefixos, ó. O deca, o deci, centi, hecto, quilo, tá vendo? Todos eles, os prefixos, eles aparecem aqui. Nas unidades de área, a principal é o metro quadrado. E eu vou te ensinar a converter para quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e por aí vai, tá? E o volume, tá? Que é a região do espaço que os corpos ocupam, tá? A unidade principal é o metro cúbico, tá legal? E aí eu vou te ensinar a converter de metro cúbico para quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetros cúbicos, tá certo? Vou te mostrar qual é a forma de você converter de um valor no outro. Você vai saber que fundamentalmente eles representam a mesma coisa, só que colocados em unidades e valores diferentes. Tranquilo? Certinho? Aí você vai olhar assim, nossa professor, não estou entendendo nada, para que você está me mostrando isso? Tá? Olha, você vai entender o que eu estou falando, você não vai ficar igual a Nazaré que está aí na foto que eu coloquei, não. Você vai entender o porquê e como que acontece aquelas conversões ali. E para que a gente utiliza? Tá? Vamos lá então? Vamos fazer as conversões? Vem comigo aqui então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vou escrever aqui a unidade principal, tá? Tá aqui o metro, a unidade principal. Nós estamos fazendo medida de comprimento, tá? Vou colocar os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E acima eu vou colocar os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, tá? Quando você anda para a direita, quando você diminui a unidade de medida do comprimento, você multiplica 10 vezes, né, a cada unidade que você diminui. Quando você vai de uma unidade menor para uma maior, você tem que dividir o número que você tem por 10. A cada salto que você dá aí, você divide por 10. Tá? Mas eu costumo trabalhar com maneira mais simples, eu acredito. Né? Vamos fazer uma tabela aqui assim, ó. Separando aqui as unidades, tá? Para que a gente consiga fazer a efetiva conversão dos valores aqui, ó. Vamos supor então que eu tenho aqui, ó, 150 metros e eu quero converter isso em centímetro, tá? 150 metros em centímetro. Depois eu vou converter aqui, ó, 34,5 milímetros. Vou converter isso para decímetro, por exemplo. E eu vou colocar aqui 12 quilômetros, vou transformar isso em metro, tá? Como que a gente faz isso? Tá legal? Eu poderia fazer simplesmente multiplicando o valor por 10 aqui, ó. Daria para fazer, quer ver, ó? Se eu quero de 150 metros para centímetro, do metro para o decímetro eu multiplico por 10, depois eu multiplico por 10 de novo até chegar no centímetro. Então se eu fizer 150 vezes 10 vezes 10, isso aqui seria exatamente igual 150, 15.000 o quê?
centímetros, né? 15.000 centímetros. Vamos ver se a gente vai chegar no mesmo resultado fazendo pelo método que eu estou te falando aqui, ó. É o seguinte, então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu número aqui, ó, e vai identificar o local da vírgula nele, né? Quando o número não tem nenhuma vírgula escrita, ele está aqui no final, ó. A vírgula está aqui no final. Então eu vou pegar aqui o número que está encostado com a vírgula e vou escrever ele na casa da unidade que eu estou trabalhando. Então eu estou no metro. Então eu venho aqui e coloco, ó, 0, tá? E aí eu vou colocando um número em cada casa. Então eu coloquei o 0 na casa do metro. Então eu venho aqui agora e coloco o 5 na frente, na casa do decâmetro, e o 1 na casa do hectômetro. Para onde que eu quero ir? Eu quero ir para a casa do centímetro. Então eu tenho que levar a vírgula que estava aqui, eu tenho que levar ela para a casa do centímetro. Então eu venho aqui, tiro ela, tá? E venho escrevendo aqui, ó, e coloco ela aqui. Ficou buraco vazio aqui? Ficou. O que eu vou colocar? Vou preencher com os zeros, tá? Então, 150 metros é a mesma coisa que 15.000 centímetros. Tá legal? Viu como é simples? Viu como é tranquilo a gente fazer isso? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 34,5 milímetros para transformar em decímetro, tá? O que eu vou fazer? Qual é o número que tem a vírgula, tá? É, na verdade, o 4. Tá? O número que tem a vírgula localizada à direita dele é o 4. Então, eu vou pegar aqui o 4 e vou colocar na casa de quem? Do milímetro. Então, venho aqui e coloco 4, vírgula. Agora, o 3 está na frente do 4, coloco aqui. O 5 está depois aqui, ó, da casa do milímetro. Tem problema, professor? Não, deixa do lado de fora aqui, ó. Tranquilo. Agora eu vou tirar a vírgula da casa do milímetro e vou levar para a casa que eu quero, que é a casa do decímetro, dm. Então eu vou levar ele para onde? Para cá. A casa não pode ficar vazia sem números aqui, ó. Então tem que preencher com um 0, tá? Então, 34,5 milímetros é a mesma coisa que 0,345 decímetros, tá? Isso aqui é só simplesmente converter a unidade, dizer quanto que representa aquela medida em uma outra unidade, né? Você poderia novamente, ó, do decímetro do milímetro para o decímetro, eu dividir por 10 duas vezes. Se eu dividisse por 10 duas vezes, eu chegaria exatamente a esse valor aqui, né? Por último aqui, para a gente encerrar essa parte do comprimento, 12 quilômetros em metro. Então eu vou aqui, ó, qual é o número que possui a vírgula? Não estava escrito? Está ali. Então é o 2. Então eu venho 2, coloco na casa do quilômetro. Tá? O 1 eu vou pôr do lado de fora, porque ele não cabe mais ali. Ó. Então agora eu tiro a vírgula que estava aqui, né? Tiro ela daqui e levo para a casa do metro, aqui. E preencho de zeros aqui, até chegar lá. Então 12 quilômetros é a mesma coisa que 12.000 metros, né? A mesma coisa aconteceria o quê? Se eu fosse multiplicando 12 vezes 10, vezes 10, vezes 10, né? Eu chegaria exatamente àquele resultado ali, tá bom? Então é bem simples, você fazer a conversão de unidades de comprimento. Ou você pode usar a tabela, que eu estou mostrando para vocês, ou você multiplica por 10, se você for daqui para lá, ou divide por 10, se você for da esquerda para a direita. Tranquilo? Bem simples essa parte, né? Posso falar que agora eu entendi? Tá legal? Se você não entendeu, volta um pouquinho e faz novamente. Tá? E olha novamente para você tentar entender o formato. Beleza? Vamos agora para a conversão das unidades de área. Aqui é a mesma coisa. Tá? A unidade principal de área é o metro quadrado. E você tem os múltiplos, que são maiores, e os submúltiplos, que são menores. Vamos pegar aqui e fazer a nossa tabelinha. Ó, vou dividindo aqui. Ficar bem organizado. E aí você vai me dizer uma coisa. Qual que é a diferença que você vai ter aqui em converter valores dessa tabela, tá? Com aquelas das unidades de comprimento, tá? A grandeza física área, ela é de dimensão 2, ou seja, vendo que ela tem um quadrado aqui, ó, tá? Ela tem duas dimensões, dois tamanhos, por assim dizer, dois comprimentos, né? Então você vai perceber que ao passar de um múltiplo, né, da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por
100. E quando eu for passando de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividindo por 100. Né? Então eu aumentei uma dimensão, coloquei mais um zero lá. Tá certo? Vamos fazer esses três exemplos aqui. Ó. 34,5 centímetros quadrados. Eu vou passar para hectômetro quadrado. Vou colocar aqui, ó, 247,36 metro quadrado para centímetro quadrado. E vou colocar aqui, ó, 1000 centímetros quadrados para decâmetro quadrado. Vamos fazer essas conversões aqui, tá? Vamos pegar a cor vermelha que vai ficar tranquilo. Veja bem o seguinte, ó. Aqui a sistemática é a mesma, né? Eu venho, pego o número que tem o 4 ou a vírgula à direita dele e escrevo lá na casa da unidade que eu estou trabalhando. Se é o centímetro quadrado, eu venho aqui, ó, 4. Coloquei aqui. A diferença agora nas unidades de área é que cabem dois números por casinha. Então aqui, ó, eu coloquei o 4 e cabe mais um aqui, ó. Eu vou colocar o 3. E o 5 eu vou colocar aqui, ó. Deixar ele aqui. Agora eu quero ir para a casa de quem? Do hectômetro quadrado. Então eu vou levar a vírgula que estava aqui no centímetro e vou levar ela para a casa do hectômetro. Tá? Ficou várias casas vazias aqui, não ficou? Então eu venho e preencho com o quê? Com zeros. Lembrando que eu preciso de 2 zeros em cada casa. Né? Então a vírgula sempre fica no final da casa e eu venho e posiciono o quê? O zero aqui. Então na verdade essa medida aqui, ó, 0,000000345 hectômetros quadrados. Então eu converti dessa medida de área para essa outra medida de área. Elas representam fisicamente a mesma coisa, só estão representadas com o quê? Com unidades diferentes. Tá certo? Tranquilo, né? Vamos para esse segundo exemplo aqui então, ó. Eu tenho 247,36 metros quadrados. Então eu vou localizar o número que tem a vírgula, esse aqui, ó. É o 7. Coloco na casa do metro, 7. E a vírgula. Aí eu venho aqui e vou preenchendo, ó, 2 números à direita. 2 números à direita. Cabe na casa aqui. Tenho 4. Opa, completei a casa. E venho aqui e coloco o 2. Né? Então o que vai acontecer? Agora eu quero ir para a casa do centímetro. Tiro a vírgula do metro e levo para o final da casa do centímetro. Então vem e preencho. 1, 2. Então 247,36 metros quadrados é a mesma coisa que 247,3600 centímetros quadrados. Tá? Tranquilinho, tranquilinho. Tá certo? Modifiquei aqui a unidade, mas a grandeza física ainda é a mesma, que é a área. Tá legal? E para a gente chegar por último aqui, ó, 1000 centímetros quadrados. Qual o número que tem a vírgula? Não está escrito, então, está no último. É esse aqui. Então, lá na casa do centímetro quadrado, eu ponho o último zero. Aqui. Deixa eu apagar e colocar um traço que fica mais fácil você identificar. Ó. 0. Aí eu vou pôr aqui mais um zero à esquerda. Mais um zero aqui e o número 1 aqui. Aí eu quero transformar isso agora em decâmetro quadrado. Então eu tiro aqui, tá certo? Tiro e vou levar para a casa do decâmetro, final da casa. Tá aqui, ó. Então eu venho preenchendo zeros. E aqui, ó. Tá bom? Então, 100 centímetros, 1000 centímetros quadrados é a mesma coisa que 0,001 decâmetro quadrado. Pegaram a ideia, pessoal? Tá? Posso dizer que agora você entendeu, que você aprendeu? Tá legal? Então eu quero só converter de uma unidade para outra. Tá? Estou convertendo, estou te mostrando esse jeito de você converter a tabelinha. Professor, posso ir multiplicando por 100, dividindo por 100 várias vezes? Não tem problema nenhum. Se você tiver uma calculadora, você consegue fazer isso tranquilamente. Perfeitamente. Tá? Estão comigo? Vamos para a última aqui então. Ó. Conversão de unidades na unidade na grandeza física, volume. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. O que vai diferenciar agora? É que nós temos uma unidade, uma grandeza física, desculpa, que tem o quê? 3 dimensões. Se ela tem 3 dimensões, quantos números vão caber em cada casinha dessa que eu estou desenhando?
Vão caber 3 números, né? Então agora, ao invés de você ir multiplicando por 100 ou por 10, você vai multiplicando por 1000. Né? Acrescentou uma dimensão, acrescentou mais um zero ali. Tá bom? Então, dos múltiplos para baixo, você vai multiplicando por 1000. E dos submúltiplos para cima, você vai dividindo por 1000. Vamos fazer isso daqui, ó. 434,36 metro cúbico. Eu quero passar para hectômetro cúbico. Vamos colocar 202,37 milímetros cúbicos. Vou passar para centímetro cúbico. E 31,2 quilômetro cúbico para metro cúbico. Vamos fazer essas 3 conversões aí, para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Tá? Então aqui, ó, mesma coisa, né? Unidades de volume, ó. Cúbico, cúbico, tudo unidade de volume. Então o que eu vou fazer? Identifica quem é que tem a vírgula. Identifiquei, é o 4. Vou colocar na casa do metro. 4, vírgula. Aí eu vou preenchendo as casas à esquerda e à direita. Lembrando que cada casa agora cabe 3 números, né? Então 4, 3, 4 e o 36 aqui, ó. 36. Então eu quero levar para o hectômetro. Então o hectômetro está à esquerda ali. Então o que eu vou fazer? Pago a vírgula e levo lá para a casa do hectômetro. Ficou uma casa vazia, então eu vou preenchendo com zeros. Lembrando que eu tenho que colocar quantos? 3 zeros. Né? Opa, feio aqui. Como é que nós vamos fazer aqui então? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que 0,000433436 hectômetro cúbico. Beleza? Tranquilidade? O próximo aqui, ó, 202,3 milímetros cúbicos. Então vem aqui, ó, pego o 2, escrevo no final da casa do milímetro com a vírgula. Depois eu venho aqui, ó, 0, 2, e o que ficou para fora, deixa para fora. 37. E agora eu vou levar a vírgula para a casa do centímetro cúbico. Tá aqui, ó. Então ela vem para cá, tá? Já está na casa que eu quero, só coloco um zero aqui. Então como é que ficou? 0,237 centímetro cúbico. Perfeito? E o último exemplo aqui para vocês é 31,2 quilômetros cúbicos. Então eu vou pegar o número 1, que tem a vírgula direita dele, e coloco aqui, vírgula 3, e o 2 está na casa do lado. Tá? Percebe que, ó, a vírgula sempre vai na última posição da casa, não esquece. Agora eu vou levar lá para o metro. Então eu apago ele aqui e levo para a casa do metro, lá na última parte. E venho preenchendo aqui, ó, cada uma das casas até chegar na vírgula. Agora eu cheguei, ó, 31.200.000 metros cúbicos. Então você está representando a mesma unidade de volume, a mesma quantidade de volume, só que com unidades o quê? Diferentes, tá? Então é uma forma de você fazer as conversões aí, beleza? Ou você poderia pegar aqui o 31,2 e multiplicar por 1000 uma vez, por 1000 de novo, por 1000 de novo, né? Por 1000 3 vezes até você chegar lá. Dá certo? Do mesmo jeito, tranquilamente. Certo? Agora eu entendi? Tamo junto? Vamos para a parte final da aula aqui então. Tá? Beleza, professor. Esses números aqui, ó, eu sei converter já, legal e tudo. Mas olha o tamanho desse número aqui, ó. Olha o tanto de zero. Olha o tanto de zero depois da vírgula aqui. Olha o tamanho deles. Né? Os outros aqui atrás. Olha o tamanho de zero. Tanto de zero aqui. São números convenientes de se trabalhar no dia a dia? Números grandes ou muito pequenos assim? Não são convenientes a gente trabalhar. Concorda comigo? Tá? Daí, então, a gente consegue trabalhar com a notação o quê? Científica. Quando a gente trabalha com a notação científica, eu posso resumir aquele número muito grande ou muito pequeno em um número que é bem mais fácil de você entender e ler. Tá certo? Então, a notação científica, tá, é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais
muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. Tá? Então eu vou utilizar uma potência de base 10 para poder reescrever o número. Né? Olha a diferença. Ali eu estava transformando a unidade. Agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o número só e vou reescrever ele. Tá certo? Então não vou mudar a unidade aqui. Não é conversão de unidade quando a gente trabalha com notação científica. Notação científica é para você reescrever um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Tá? Qual é o formato, professor, desse número que você vai escrever? Tá? Ele tem esse formatinho aqui, ó. Um número, tá? Entre 1 e 10. Eu costumo falar entre 1 e 9,99, tá? Pode ser entre 1 e 10. Vezes, né, um número vezes 10 elevado a um expoente. Que expoente é esse? Tá? Esse expoente aqui, ó, ele só pode assumir números positivos e negativos inteiros. Né? Então pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ou pode ser 0, menos 1, menos 2 e por aí vai. Tá? Então, é um número que eu vou escrever, que eu vou reescrever num formato curto. Muito melhor do que aqueles números grandes que a gente estava vendo, ou números muito pequenos. Tá? Aí você olha assim, professor, o que é isso? Né? Não estou entendendo. Como que acontece com o número em notação científica? Como assim? Tá? Vamos pegar aqui agora a ideia. Veja bem. Então, eu trouxe uma série de números para vocês aqui e eu quero primeiro te ensinar a pegar um número comum, tá? Comum e transformar ele em notação científica, tá certo? Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. O 13.487,6, né? O que a gente tem que fazer aqui, ó? Escrever o número em notação científica é simplesmente andar com a vírgula. Andar com a vírgula, né? Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que reescrever esse número como um número entre 1 e 10. Concorda comigo? Então, se eu andar com a vírgula para lá, vai me ajudar para a direita? Não vai. Se eu andar com ele para a esquerda, eu vou chegar ao número entre 1 e 10? Aí eu vou. Se eu trouxer a vírgula para cá, colocar aqui, fica 1348,76. Ajuda? Não. Então vem aqui, ó, põe a vírgula aqui. 134,876. Ajuda? Ainda não. Venho com a vírgula, trago para cá. 13,4876 ajuda? Não. Agora quando eu trago para cá 1,34876, fica daquele jeito que eu te falei, entre 1 e 9,99? Fica. Então vou escrever aqui, ó, 1,34876 vezes 10. Agora que vem a situação. Esse número era um número grande e eu diminuí ele. Era 13.000, eu transformei ele em 1, se eu diminuir o número original, eu tenho que aumentar, somar no expoente ali. Tá? Que número que eu vou colocar aqui? Ó? Tá? Eu vou colocar quantas vezes eu andei com a vírgula para trás. Então, eu andei 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou colocar aqui 4. Né? Se eu andei 4 vezes com a vírgula para trás, eu coloco 10 elevado a 4. Diminuir o número expoente, ele é positivo. Tá? Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Esse número aqui ele é 1 milhão. Tá? Quando a vírgula não está escrita, ela está bem aqui, ó, do ladinho. Tá? Então eu quero escrever o número em notação científica. Tem que escrever um número entre 1 e 9,99 vezes 10 elevado a um certo expoente aqui. Tá? Bom, vamos lá então. Ó. Eu venho aqui e ando 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para trás. Tá? Então esse número vai ficar aqui. Ó. 1 vezes 10, né? 1,0001. Quantas casas eu andei para a esquerda? Eu diminui o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Tá certo? Se você diminui o número original, você aumenta no expoente. Professor, e o contrário? Se eu andar para a direita? É o que nós vamos ver agora. Ó. A vírgula está escrita bem aqui. Não é? Então eu tenho que escrever esse número aqui como um número entre 1 e 9,99. Então eu venho, ó, 1, 2, 3. Quando eu coloco aqui, ó, 8,899, esse número satisfaz aquela condição que eu coloquei lá na frente? Satisfaz. Está entre 1 e 9,99. Tá? Então, ó, agora quantas casas eu andei para a direita? Eu andei 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui 3.
Mas é 3 positivo? Não, você sabe por que não é 3 positivo? Porque o número ele era pequeno e eu aumentei ele. Quando eu aumento, eu coloco o que aqui? O sinal de menos. Se eu aumentei o número original, o expoente é negativo. Se eu diminuir o número original, o expoente ele é positivo. Tá? E o último exemplo aqui, ó. O que eu vou fazer? A vírgula está aqui, vou andar com ela até onde? Vou andar uma casa não, duas casas. Andei duas, ó. 1,022 vezes 10. Olha só, andei para a direita. Quantas vezes eu andei para a direita? Duas. Andar para a direita, menos 2. Certo, pessoal? Tranquilidade, né? Isso aqui é bem tranquilo. Mandei para vocês uma lista, uma série desses aí para você treinar bastante usar notação científica. Agora vamos entender como converter o número em notação científica para um número comum. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Vou separar ele aqui para ficar mais visual. 9,99892 vezes 10 elevado a 4. Tá? O que acontece? Nessa situação aqui, ó, você vai identificar aonde está a vírgula. Bom, ela está aqui. Tá? Se o expoente for positivo, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a direita agora. Ó. Expoente positivo significa que eu tenho que fazer o quê? Aumentar o número. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou levar a vírgula para a direita. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4. E parei, coloquei a vírgula ali. Ó. Ficou 989,2. Né? Eu andei 4 casas para a direita porque meu expoente era positivo. Ele era positivo. Tá? Então esse número aqui, ó, é exatamente igual a 99.989,2. Esse próximo aqui, ó, 3,3 vezes 10 elevado a 3. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3,3. Vou andar com a vírgula aqui, ó. Uma é positivo, não é? 1, 2, 3 casas. Coloquei a vírgula aqui. Professor, não tem nada aqui, ó. Eu preencho com o quê? Com zeros. Então isso aqui é exatamente igual a quanto? 3.300. 3.300. Bem tranquilo, né? Agora vamos olhar o caso com o expoente negativo. Tá? Vamos colocar aqui, ó. 1,84. Né? Quando o expoente é negativo, para eu transformar em número comum, o que eu tenho que fazer? Andar com a vírgula para a esquerda agora. Eu vou andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Coloquei a vírgula aqui. Não tem como preencher aqui, ó. Não tem nada preenchido. Eu coloco o quê? Zeros. 1, 2, 3, 4. E mais um, porque não pode ficar sem zero aqui na esquerda. Né? Então o seu número vai ficar como? 0,0000184. Tá? Eu mandei com a vírgula daqui e fui para cá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Devido ao expoente negativo que a gente tinha aqui. E esse último aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Vou colocar o número 5 aqui. Eu sei que a vírgula está depois dele. Vou andar quantas casas para a esquerda? 2. 1, 2. Pus a vírgula. Preencho com um zero aqui e outro aqui. 0,05. Tranquilo, pessoal? Então, se você não entendeu a sistemática, volta um pouquinho no vídeo e acompanha com calma, onde eu vou falando, né, que você anda para a direita ou para a esquerda. Mas no fim aqui agora, eu fiz agora você entendeu, né? Eu fiz um resumo para você de como que você vai trabalhar com a notação científica, tá bom? Como é que você trabalha com notação científica, né? Quando for notação para número, expoente negativo, tá? Eu ando com a vírgula para a esquerda, a quantidade de casas indicadas no expoente. Quando ele for positivo, eu ando com a vírgula para a direita, no sentido de aumentar o número. Então aqui, ó, estou diminuindo o número, e aqui eu estou fazendo o quê? Aumentando
o número. Tá? Beleza? E agora quando eu vou do número comum para a notação? Quando eu vou para a esquerda, eu estou fazendo o quê? Estou diminuindo o número. E quando eu vou para a direita, eu estou o quê? Aumentando, né? Aumentando. Então, um é o contrário do outro, né? Se você for com a vírgula, se você quer diminuir o número, transformar ele em notação científica, for um número grande, tem que diminuir ele. Então, anda com a vírgula para a esquerda. Se você quer aumentar um número pequeno, você anda com a vírgula para a direita e soma ou subtrai aqui. Tá certo? E por último, quando a vírgula andar, caso onde não houver números, eu completo com o zero, conforme a gente fez ali em cima. Bacana? Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, a gente finaliza a nossa segunda aula de física dessa forma. Tá? Espero que vocês tenham compreendido a questão. Sei que vão surgir muitas dúvidas. Entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês a fazer as tarefas. Tá? Então, a tarefa dessa semana é justamente você fazer o quê? Conversão daquelas unidades e fazer a transformação de notação científica para número comum para notação científica. Beleza? Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e aguardo as tarefas de vocês.